Nós estamos no período de 40 dias de jejum e oração. Já passamos mais da metade. E hoje, salvo engano, é o 26º dia do período de 40 dias. O tema é jejuando para estar com o noivo. E o subtema desta manhã é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então vamos primeiro examinar o tema, jejuando para estar com o noivo. Marcos 2, 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Porque o jejum, de acordo com o ensino de Jesus, para que nós possamos estar com o noivo, para que possamos estar com ele no Espírito. Ele ensinou, na conversa que ele teve com a mulher samaritana, que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, porque são estes que Deus busca para seus adoradores. Então, por que jejuar para estar com o noivo? Se você tem prazer em estar com ele, ele está pronto a manifestar-se a nós, e é importante que nós possamos entender o que ele quer nos falar. Nós jejuamos sobretudo para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pode ser para nos incentivar, pode ser para nos renovar, pode ser para nos acordar para determinadas coisas que nós não estamos vendo. Porque o jejum? O jejum faz com que você se desligue. Melhor, o seu organismo, o sangue que é usado para irrigar os alimentos que você come, não vão ser usados para isso. Significa que você vai ter uma irrigação maior no seu cérebro quando você está em jejum. Isso porque já expliquei, a comida tira parte dessa irrigação cerebral. E Deus fala conosco com uma voz. Nós temos 3 vozes. É a voz de Deus, e Ele fala de maneira bem... Eu não quero usar o termo sutil no sentido negativo, de alguém que é esperto, não. É no sentido de ser algo assim bem leve. Ele não grita com você, ele não faz nenhum estardalhaço. Para ouvir Deus você tem que, então, estar ligado nele. E aí o jejum faz com que você esteja desligado das coisas externas e se ligue nele para ouvir. Você ouve Deus enquanto lê a palavra, você ouve Deus enquanto você está orando. E à medida que você pratica a busca da presença de Deus na pessoa de Jesus, para estar com Ele, para ouvir dEle, para compreender o que Ele quer para você,
então você vai desenvolvendo um desejo cada vez maior de estar com Ele. Agora, é preciso que você creia, como nós já vimos em mensagens anteriores. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. A recompensa é um relacionamento mais significativo com Ele. A recompensa pode ser também, pode ser não. É também uma oportunidade de ouvir e responder o que Ele está falando com você. Aí entra a oração, não é? Agora, eu quero chamar a atenção, porque nós vamos ler um texto que está em 2 Crônicas 7, 11 a 14. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos que entender que alguém que está em pecado não tem a mínima vontade de falar com Deus. Alguém que pisou na bola não vai sentir o desejo de buscar a presença de Deus. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se ausentar. Eu já disse para vocês, dei o meu testemunho pessoal. Na minha juventude, antes de conhecer o Senhor, como eu vim a conhecer depois, não que eu não fosse crente, mas eu fui grandemente na minha adolescência e juventude. Antes de me casar, eu fui muito influenciado por pessoas da minha idade, que me desencaminharam legal para eu fazer coisas que eu não devia de fazer. Mas eu tinha consciência de que não devia fazer essas coisas, porque todas as vezes que eu fazia o que era errado, eu não ficava em paz. Eu ficava inquieto. E houve ocasiões em que... Bom, isso aí foi mais na frente, mas eu não vou falar disso agora não. Mas, então eu tinha a impressão que todos sabiam que eu estava pecando. Então o que eu fazia? Eu sentava no último banco, ia à igreja todo domingo. Nunca deixei de dar o dízimo, mas que eu sabia que isso tinha que ser feito, não é que tinha que ser feito. Eu aprendi a fazer isso. Meu pai, principalmente, me ensinou a fazer isso desde a mais tenra idade. Então, eu fui criado nos caminhos do Senhor, mas, então, saí fora dos caminhos. Na realidade, eu fui um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, sem querer ofender ninguém que aqui seja chamado pelo nome de Raimundo. Pelo menos eu não conheço entre nós, mas... Então, o que é
isso torna, quando você está em pecado, você não tem vontade de buscar a Deus. E toda superficialidade espiritual, se você é crente, é resultado de você estar andando fora dos caminhos do Senhor. Então você não vai jamais fazer um jejum para estar com o noivo. Você quer ficar longe dele porque você tem vergonha do que você está fazendo, a sua consciência acusa você, não é o diabo não, porque ele também faz isso, mas a sua consciência nos condena quando nós praticamos o que é errado e nós só temos paz quando deixamos o nosso pecado. Pois bem, então vamos ver a relação do texto que nós vamos examinar agora com o tema jejuando para estar com o noivo. Quando o povo peregrinava no deserto, o Senhor foi cultuado no tabernáculo construído por Moisés. Isso 1400 anos antes, 1490 anos antes de Cristo. Muito mais tarde, Salomão construiu um templo bem majestoso. Isso foi eu tinha anotado assim, no ano 1004 a.C. Então foi praticamente 1490 anos, 490 anos antes do tabernáculo ser construído no deserto. Na consagração do templo, Salomão fez uma longa e detalhada oração. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele estava literalmente, até ao orar, pedindo o que ele pediu, ele estava, pelo Espírito de Deus, prevendo tudo aquilo que ia acontecer com o povo, como o povo reagiria, e por isso que ele orou dessa maneira. Eu não creio que nenhum ser humano sem o Espírito de Deus poderia orar como ele orou. Isso é narrado em 2 Crônicas 6, 12 a 42. Depois da oração de Salomão, desceu fogo do céu e o texto diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Essa manifestação de Deus com fogo, ao aceitar os holocaustos e os sacrifícios que eram feitos, era uma maneira dele expressar o seu agrado com o que estava sendo feito. E também foi o início do culto a Deus no santuário erguido por Salomão. O texto diz: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A presença dele era tão grande e tão intensa que ninguém conseguiria chegar lá. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adorando e louvando o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era inegável a presença de Deus. Por isso que o povo, vendo isso, se curvou. O povo não entrava, não entrava no santuário. Quem entrava no santuário eram os levitas e sacerdotes
para realizarem as suas tarefas, que eram realizadas desde que o tabernáculo foi erguido e depois a partir do momento que Salomão construiu o templo. Por que é que eles não puderam entrar lá, mas puderam ver o fogo descendo do céu? Porque o altar de sacrifício ficava do lado de fora. O povo adorava do lado de fora e não dentro do santuário. Então, era ali, ao ar livre, que o povo adorava a Deus e o servia. Então, a visão que o povo teve foi do lado de fora do templo. Mas aqueles que podiam entrar no templo, nessa ocasião, não conseguiram entrar, porque a glória do Senhor era muito grande. Depois disso, da dedicação do santuário, de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, o texto diz assim, 2 Crônicas 7, 11 e 12a. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse. Então, vamos ver o que o Senhor disse. Primeiro, o Senhor disse que tinha ouvido a sua oração. Ouvi a sua oração. 2 Crônicas 7, 12b. Em segundo lugar, o Senhor disse ter escolhido o templo, dedicado a Ele, como lugar para sacrifícios. Vocês sabem que as pessoas só obtinham acesso à presença de Deus quando ofereciam um animal, podia ser um cordeiro, um cabrito, uma cabra, podia ser um novilho, e em cada circunstância era um tipo de animal que era usado para que a pessoa ou a liderança ou todo o povo tivesse seus pecados perdoados. Isso porque aqueles sacrifícios prefiguravam o futuro sacrifício de Jesus, que veio a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, em segundo lugar, então, como já falamos, o Senhor disse ter escolhido o templo, dedicado a Ele, como lugar de sacrifício. E escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Era lá que os pecados eram perdoados depois de confessados e um animal oferecido no lugar do pecador para poder ter acesso a Deus. Porque, bom, em terceiro lugar, o Senhor disse que se Ele, Deus, fechasse o céu para que não chovesse, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, então seria o caso de perguntar, por que o Senhor disse isso e por que o Senhor faria o que Ele... Porque Ele suprimiria a chuva. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, é porque Salomão havia orado assim, 2 Crônicas 6, 26. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, por que não haveria chuva? Não pode haver... Não basta plantar, se não tem chuva, a semente não germina. Se começar a germinar de alguma forma, ela vai secar. E então a chuva é imprescindível para quem vive numa cultura agrícola. E então Salomão havia orado, quando o céu se fechar e não houver chuva, e ele explica, por ter
o povo pecado contra ti, por isso o Senhor disse, se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva. Por quê? Porque foi assim que Salomão orou. E é interessante que o texto diz, Salomão havia orado, quando o céu se fechar, e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, o Senhor respondeu, se eu fechar, não ia ser obra do acaso, é eu que vou fechar. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, e a razão era o pecado. Em quarto lugar, o Senhor disse que se mandasse gafanhotos para consumir a terra, se eu ordenar, versículo 13, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, então é o caso de perguntar, por que o Senhor faria isso? Porque Salomão havia orado assim, segundo Crônicas 6, 28b. Quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, crestamento é uma praga, ferrugem é uma praga, gafanhotos eram insetos, e não sei nem se posso dizer insetos, mas não, deve ter outro nome, mas gafanhotos e larvas, tudo isso impedia que aquilo que foi plantado e que germinou pudesse ser colhido e o povo pudesse ser alimentado. Então, se ele disse, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Por quê? Porque Salomão havia orado assim, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, e a razão era a mesma, né? Por causa do pecado. Em quinto lugar, o Senhor disse que se mandasse sobre o povo alguma peste, segundo Crônicas 7, 13 e 6, enviar a peste entre o meu povo, se eu enviar a peste entre o meu povo, e nós obrigatoriamente temos que perguntar, por que Deus faria isso? Porque Salomão orou assim, quando houver alguma praga ou doença, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, ou seja, cada um reconhecendo, se eu enviar a peste entre o meu povo, Salomão havia orado, quando houver alguma praga ou doença, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, então, quando viesse a peste, cada um saberia por que estava acontecendo isso. E sabendo qual era a sua ferida e a sua dor. Aqui fala de um pecado de pecado e aquilo que o pecado causa. O pecado causa ferida e dor. Não fisicamente necessariamente, mas no interior do homem que assim faz. Se essas coisas acontecessem, se o povo entendesse a razão disso, se o povo reconhecesse o seu pecado, se o povo se humilhasse, em sexto lugar, o Senhor diz que se o seu povo, que se chama pelo meu nome, pelo seu nome, se humilhar, o Senhor diz que, isso mesmo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, foi o que o Senhor disse em resposta à oração de Salomão. Se humilhar. Qual é o significado de se humilhar? É um termo usado para o jejum em várias partes da Bíblia. E o jejum, nós já vimos em outras ocasiões, talvez há bastante tempo,
que o jejum seria uma maneira das pessoas, seria e é uma das maneiras de nós nos humilharmos diante do Senhor. Olha, eu não quero nem comer, estou mal, eu quero estar contigo e quero expressar através do meu jejum a minha dor. Então é um termo usado nas páginas do Velho Testamento para nos humilharmos. Era através de jejum que as pessoas se humilhavam, reconhecendo a sua dependência de Deus, a necessidade que tinham dele, para resolver uma situação que estava fora do controle de quem orava. Levítico 23, 27 e depois o verso 32 dizem assim, verso 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Esse dia da expiação é o dia que hoje é chamado de Yom Kippur. É um dia em que toda a nação é chamada a se humilhar diante de Deus através de jejum. Aos 10 dias deste mês, deste 7º mês, será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Verso 32, será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9, desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão este sábado. A palavra sábado aqui não quer dizer necessariamente o dia de sábado. A palavra sabat fala de descanso. É uma palavra que é usada por Deus para se referir ao descanso quando ele terminou a criação a sua criação. O texto diz que no 7º dia Deus descansou das suas obras. Não significa necessariamente que foram 7 dias corridos, mas que houve um tempo, e houve um tempo para começar e houve um tempo para terminar. E Deus queria ensinar a mim e a você a necessidade de termos um dia de descanso. Um dia para estarmos com Ele, não estarmos trabalhando, mas estarmos voltados para Ele. Assim era o dia de sábado mesmo, no sábado, e assim era nesse dia da expiação, que nem sempre cai num sábado, de acordo com o nosso calendário. Sábado, então, significa descanso. Sempre que havia uma festa solene, era um sábado de descanso. As pessoas não podiam fazer nada. Elas tinham que se voltar para o Senhor. E esse era o propósito do sábado. Quando Deus estabeleceu o sábado, Deus queria que o povo ficasse só com Ele. Que o povo se voltasse para Ele. Que o povo estivesse com Ele e tivesse prazer em estar com Ele. Então o povo deveria se humilhar, toda a nação, para estar com o Senhor. Acontece que muitas vezes, e durante algum tempo, não sei quanto, Isaías fala sobre isso no capítulo 58 do livro das profecias de Isaías. Deus manda ele falar ao povo e comunicar a sua transgressão, porque eles estavam jejuando por fora. Ficavam sem comer, mas o coração deles não estava jejuando. Ou seja, eles não tinham interesse em ouvir o Senhor. Eles cumpriam meramente uma formalidade legal. Se você quiser, depois você lê Isaías 58.
Então, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, 6, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, o exalte. O contexto é de uma pessoa que está vivendo uma situação de aflição, uma situação de... é um problema, uma necessidade. Deus tem interesse em resolver, mas tem interesse em resolver, sobretudo, o que está ocorrendo por trás daquilo. Desobediência, está ferindo a palavra de Deus, está contrariando a sua palavra. Então, humilhem-se, arrependam-se, como nós vamos ver. Em sétimo lugar, o Senhor disse que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhasse e orasse, o jejum é você se humilhar, mas ele disse e orar. Orar neste caso é confessar e admitir o seu pecado, a sua fraqueza, a sua limitação, a sua incapacidade, o seu medo, o seu desânimo, a vida apática que você está vivendo, a indiferença, a frieza, a acomodação. Ou seja, é uma vidinha miserável que você está vivendo e você quer sair dessa situação. Então, orar é para confessar essa necessidade. Deus, eu preciso de Ti, não estou feliz com o que eu estou fazendo, mas eu tenho dificuldade de fazer, mas eu quero a Tua ajuda. E é uma maneira de você reconhecer a sua incapacidade. E aqui eu preciso frisar uma coisa: eu e você não podemos viver a vida cristã pelo nosso próprio esforço. Eu vou à igreja, isso só não basta. Eu leio a Bíblia, isso só não basta. É preciso que você reconheça o que está acontecendo na sua vida e mude de atitude, né? Então, é confessar, é admitir, é concordar com Deus que o que eu estou fazendo não está certo. Em oitavo lugar, o Senhor disse que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhasse, orasse e buscasse a sua face. Qual a diferença de orar e buscar a face de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, você pode orar, mas o Senhor quer que você busque Ele mesmo, que você tenha uma intimidade com Ele, que você tenha um relacionamento prazeroso com Ele. Então você ora, pede, confessa o seu pecado, e você então passa a buscar o Senhor. Jesus disse acerca dos seus discípulos, e eu preciso pegar o fio da meada aqui, onde peraí. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e nesse dia eles jejuarão, e naquele dia eles vão jejuar. Quem é que ia querer jejuar? Aqueles que estiveram com Jesus, conheceram-no,
E agora estão sentindo falta dele. Estava tão bom quanto ele estava aqui. Mas Jesus ensinou que o jejum é uma forma de você estar com Jesus. Você está com Ele. Tem um cântico do cantor cristão. Depois que eu vi a minha voz nas gravações, eu fico meio intimidado para não cantar, mas sai uma coisa terrível. Mas tem um cântico, um hino do cantor cristão que diz assim: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Está bem que está tudo desentoado, né? Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele o meu abrigo, meu o quê? Quem é que sabe o resto? Meu protetor, se não me engano. Mas, então, é buscar o Senhor para estar com Ele. Nós precisamos cultivar isso e desejar isso. E à noite, eu sempre oro com a Ana Bia, via vídeo. Nós oramos, temos o tempo nosso de vídeo, é a última oração do dia que eu faço com ela. E eu tenho pedido a Deus diariamente que Deus abençoe quando no dia seguinte eu faço à noite. Quando vamos buscar a presença dele através da palavra e da oração, para que a presença dele seja o diferencial. Não faz sentido você buscar a Deus por formalidade. Eu confesso para vocês que eu me esforço para não deixar de orar. E muitas vezes a carne não está querendo orar. Aliás, ela nunca quer orar. Mas eu continuo insistindo e vou e oro. Nem todos os dias você vai experimentar a presença dele de forma mais tangível e perceptível, mas ele está sempre ali. Mas a gente tem ocasiões em que é diferente e ele vem de uma forma especial e visita os nossos corações. Mas alguém pode perguntar, mas você não disse que ele está sempre presente? Sim. Ele está sempre presente, mas o que atrai a presença de Deus na minha vida, na sua vida, é a gratidão, é o louvor, é a adoração, são as ações de graças, mas não da boca para fora. É reconhecer Deus em todos os seus caminhos, nos caminhos dele e nos seus caminhos. É ter um coração grato, é ter um coração de adorador. Uma experiência que marcou a minha vida, eu era comerciante lá em Brasília e tinha uma duplicata para pagar. Duplicata eu não sei nem se existe isso hoje ainda. Alguém pode me dizer? Existe? Agora é boleto. Mas naquela época era duplicata. Eu tinha que pagar uma quantia vultosa, impossível de ser paga. E eu não entendi como aconteceu, mas eu só senti vontade de louvar e agradecer a Deus.
Foi nessa ocasião que eu fui batizado no Espírito. O Senhor veio sobre a minha vida de uma maneira como eu nunca tinha experimentado até então. E eu cheguei a pedir, Deus, porque eu não aguento. E depois eu me arrependi, mas aí já tinha... A presença dele não foi tão intensa como eu estava sentindo naquele momento. Mas foi pelo louvor. E é através do louvor e da adoração que Deus traz para a sua vida, para a minha vida, a presença dele de maneira mais sensível. Nós precisamos cantar mais louvor e adoração a Deus. É isso que nos liga a Ele. E nós devemos buscar esse lugar. E eu busco fazer isso sempre que é possível, através de músicas que me levam para perto dele. Então é importante a gente cultivar isso. Bom, mas e buscasse a sua face. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar. É por isso que Jeremias disse assim, Jeremias 29, 13, 14a. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, é preciso que a gente busque a Deus de coração, porque eu sei quem Ele é e quero estar com Ele, e que eu busque não para resolver problemas só, mas para estar com Ele. É algo que eu e você precisamos desenvolver para podermos ter uma vida em sua plenitude. Jesus disse que queria que a alegria dele estivesse em nós. E então, para isso, nós temos que cultivar isso. Temos que colocá-lo em primeiro lugar, na frente de tudo e de todos. Em nono lugar, o Senhor diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhasse, orasse, o buscasse, e se convertesse dos seus maus caminhos, a nossa relação com Deus deve nos levar a deixar o caminho mau. Deve nos levar a abandonar o pecado, seja ele qual for, de que natureza for. Nós temos que entender que o pecado é um acidente na vida do crente. E João escrevendo, ele disse, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho... Mas eu acho que não é esse o texto, não. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. É nesse mesmo lugar, mas não é esse. Eu me esqueci, é João 1,5. 1 de João 1, 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É preciso que nós não apenas confessemos o nosso pecado, mas que realmente nós entendamos que não há como estar com Deus se andarmos nas trevas. Deus não faz acordo com as trevas. As trevas não têm nada a ver com Ele, então é preciso que eu abandone as obras das trevas, seja o ódio, o ressentimento, a dificuldade de perdoar,
Quaisquer coisas que eu pratique, isso para não falar de pecados grosseiros, né? Então essas coisas se interpõem à nossa relação com Ele. Então nós temos que acertar essas coisas. É o caminho mau. O caminho mau é tratar as pessoas mal. Você guardar ira, guardar ressentimento, é você ter uma palavra grosseira, enfim, N coisas que eu e você podemos fazer. Se fizermos, nós devemos reconhecer que eu errei e pedir perdão para voltar a ter comunhão com Deus. Confessar é admitir que o que Deus diz na palavra dele é verdadeiro e que eu estou errado. E se você fez o que fez na presença de outras pessoas, você tem que pedir perdão para essas pessoas também, antes até de falar com Deus. Isaías 55:7 diz assim, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Todo pecado começa na mente. Nós damos espaço para esses pensamentos, começamos a imaginar coisas que não são boas. Então, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Significa que você está seguindo um caminho, você tem consciência que está errado, então você vai mudar a direção e vai voltar no sentido oposto, que é o caminho que vai te levar a Ele, andar com Ele, e você tem que tomar uma posição em relação ao pecado. Em 10º lugar, o Senhor disse que se o seu povo assim fizesse, dos céus Ele o ouviria. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Porque Salomão havia orado também pedindo isso. Eu acho que... Vamos ver o que vem depois aí. Vamos ver, mais na frente. Aí é o verso 23. 23a. Então Salomão havia orado assim: ouve tu desde os céus. Depois, um pouco mais adiante, ele disse: ouve tu desde os céus. Repete. No verso 30, ele diz: ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que te pedir. Verso 35. Ouve tu desde os céus, a sua oração e a sua súplica. No verso 39, ouve tu dos céus, o lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica. Está se referindo a alguém do povo que viesse a cometer pecado. Então foi por isso que Deus disse: eu ouvirei dos céus. Foi isso que ele tinha pedido. Por isso o Senhor disse que se o seu povo assim o fizesse, dos céus ele o ouviria. Eu ouvirei dos céus. Em 11º lugar, o Senhor diz que se o seu povo assim o fizesse, ele perdoaria o seu pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados.
Uma das bênçãos mais extraordinárias, e eu não sei se tem outra igual, é o perdão de Deus para os nossos pecados. Muitas vezes temos a impressão que não vai dar certo você pedir que Deus o perdoe, ou que não vai dar certo você pedir perdão para alguém, mas esse é o caminho para você voltar a andar na luz como Ele está na luz. O Senhor disse: perdoarei os seus pecados. Se você se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Veja o que, segundo Crônicas 6, 26 em diante, diz: quando o céu se fechar e não houver chuva, é a oração de Salomão, por ter o povo pecado contra ti, ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados depois de o haveres castigado, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. E envia chuva sobre essa tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem em todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida, a sua dor, e estendendo as mãos na direção desse templo. No contexto do Velho Testamento, Deus era cultuado no templo. As pessoas saíam de todos os lugares para chegar ali no templo. Hoje nós entendemos que o templo do Senhor é a igreja. Então nós nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor também como igreja. É importante que eu cultue sozinho? É importante que eu cultue com a família? Sim. Mas é importante nós fazermos isso juntos. Por isso o Senhor disse que se o seu povo assim o fizesse, Ele perdoaria o seu pecado. Em 12º lugar, o Senhor disse que se o seu povo assim fizesse, Ele sararia a sua terra. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que sararei a sua terra? Salomão havia orado assim: quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti. Por que não chove? Porque tem pecado. Deus não tem parceria com, já dissemos, com as trevas, não tem acordo com toda a prática iníqua. Então, muitas vezes Ele pode reter a chuva e nós vemos isso há muitos anos, especialmente em regiões do nosso país, onde há idolatria a mais não poder e onde as pessoas cultuam outros deuses através de ídolos e simulacros de pessoas que são chamadas de santos. Na realidade, todos nós somos santos. Eu sou santo, você é santo. Que isso? Santo em Jesus. Foi Ele que me tornou santo. Não fui eu. Eu não sou perfeito. Mas eu fui santificado no sangue dele. Cabe a mim viver uma vida de santidade em função
daquilo que ele fez na cruz. Então, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre essa terra que deste em herança ao teu povo. Também Salomão havia orado assim, capítulo 6, verso 28 a 31. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção desse templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. O verso 30 diz assim: só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. O Senhor sabe o que vai no meu e no seu coração. Ele sabe a razão pela qual eu estou buscando a presença dele. É legítimo? É só de forma religiosa? É de forma externa? Eu estou querendo ter algo de Deus, mas para continuar vivendo a minha vida do jeito que eu acho que tem que viver? Então não tem como Deus agir. Por isso o Senhor disse que se o seu povo assim o fizesse, ele sararia a sua terra. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não basta plantar. Para haver colheita, nós precisamos de chuva. Ou seja, eu e você não podemos fazer nada se Deus não fizer a parte dele. Se chover, a terra é sarada. Se chover na medida certa, porque se chover demais, o que tem é destruição. Então quem é que comanda isso? É Ele. Ele fecha, Ele abre. Concluindo, nós precisamos então nos humilharmos, orarmos, buscar a face do Senhor, afastarmos-nos dos nossos maus caminhos. Se assim fizermos, o Senhor então nos ouvirá, nos perdoará, nos trará e trará cura para a nossa terra. A cura para a terra é a chuva. Numa economia baseada na agricultura e na pecuária, a chuva é imprescindível. Se não chover, os animais morrem. Se não chover, não adianta plantar. Então, se assim fizermos, o Senhor nos ouvirá, nos perdoará e nos trará cura para a nossa terra. Nossa vida pessoal, nossa família, nosso casamento, nossos estudos, nossos relacionamentos. Assim nós vamos plantar e vamos colher frutos. Você pode dizer amém?